Essa é a nossa avaliação bimestral, que deve ser realizada nessa semana, semana de 13 a 17 de julho. E os conteúdos que estão presentes na prova são os conteúdos que nós estudamos no segundo bimestre. Então, nós vamos ter questões de leitura e interpretação de texto, literatura e argumentação. Para responder a questão 1, vocês vão ler o texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo e vocês vão perceber que algo torna essa história estranha. Então, vocês vão colocar aqui, buscar entre as alternativas o que torna essa história estranha. Então, a estranheza dessa história deve-se ao fato de que nela há algo. Então, vocês vão buscar qual é esse algo aqui nas alternativas. Questão 2. Traduz uma ideia presente no texto a seguinte afirmação. Então, a questão 2 está dizendo que nós temos aqui, entre as alternativas, várias afirmações e somente uma dessas afirmações está presente no texto. Então, eu vou ter que reconhecer qual é essa afirmação que está presente no texto e, para isso, eu preciso ler o texto e ir eliminando as alternativas, tá? Então, é só prestar bastante atenção. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente pega uma alternativa errada, ela nos leva ao erro porque ela está muito semelhante à ideia que está colocada no texto. Coloquei aqui para vocês as características do romantismo. Então, vocês vão encontrar a característica que está aqui destacada em negrito e a explicação. Então, por exemplo, uma das características do romantismo era a atração pela morte. E os poetas gostavam de abordar esse tema com grande interesse e com satisfação. Tá? Vamos para a questão 3. Sobre o indianismo, é correto afirmar. Então, você vai ler as afirmações que estão aqui acima, vai verificar se essas afirmações são verdadeiras e depois você vai buscar qual é a alternativa que melhor representa a sua resposta. Leia o texto a seguir para responder a questão 4, que tem algumas palavras, né, vocabulário, para que vocês possam compreender melhor o texto. O texto acima de Álvares de Azevedo evidencia o tratamento concedido à natureza pelos poetas do romantismo. Qual era esse tratamento? Ou seja, como que os poetas tratavam a natureza? Tá? Então, é possível verificar lá nas características, é possível verificar na atividade 1 que nós fizemos, tá? Qual era esse tratamento? Então, a primeira pergunta que eu estou fazendo, você vai colocar aqui, como que era esse tratamento? Você vai apontar um trecho do texto que ele caracteriza esse tratamento. Então, por exemplo, suponhamos que fosse um tratamento de desprezo, que os poetas românticos, né, eles desprezavam a natureza. Então, eu vou colocar aqui, qual era esse tratamento de desprezo? E eu vou lá no texto e vou copiar um trecho que mostra que eles estão desprezando a natureza. Tá? É assim que vocês vão fazer. Lógico que não é desprezo aqui a resposta que vocês vão colocar. Qual que era esse tratamento? Então, você vai colocar, era o tratamento de desprezo, como é possível ver no trecho. Aí você abre aspas, copia o trecho e fecha aspas, tá? Leia o texto a seguir para responder a questão 5. Então, é o texto famoso do Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Muito bonito, né? A estrutura, a colocação também do texto dele. Aponte uma característica romântica presente no poema. Então, você vai voltar lá nas características que eu coloquei aqui para vocês. Então, suponhamos que vocês estão vendo aí, nesse texto, uma mulher idealizada. É uma das características. Não estou falando que é essa que está lá, é só um exemplo. Então, você vai colocar para mim aqui, tá? A idealização da mulher. Aí você vai copiar também o trecho do poema em que a gente consegue perceber essa idealização da mulher, tá? Muito parecido com a questão 4. Apresente um argumento para a seguinte tese: é preciso combater a intolerância religiosa no país. Então, para você colocar aí o seu argumento, não esquece que o argumento é aquilo que sustenta a minha ideia. Então, se eu estou falando que é preciso combater a intolerância religiosa no Brasil, eu tenho que ter um argumento. Então, coloca um porquê aí. Por que é preciso combater a intolerância religiosa no país, né, no Brasil? E aí você vai conseguir colocar o seu argumento. Eu vou dar um exemplo com uma outra ideia, com uma outra tese. Suponhamos que vocês tivessem que defender a seguinte ideia: é preciso legalizar o aborto no Brasil. Por que é preciso? Por que é tão urgente? Qual é o argumento que eu vou usar para convencer o outro? Ou para que o outro, pelo menos, aceite a minha colocação? Suponhamos que eu coloco o seguinte argumento: é preciso legalizar o aborto no Brasil para que mulheres não morram fazendo o procedimento em clínicas clandestinas. Se eu quiser explicar mais esse argumento, eu posso, mas esse é o meu argumento, tá? Então,
Por que é preciso legalizar o aborto? Para que mulheres não morram fazendo procedimento em clínicas clandestinas e sim em clínicas legalizadas, com toda a segurança e proteção. Esse seria um argumento, tá bom? Então vocês vão pensar, só que vocês vão pensar sobre esse tema aqui: é preciso combater a intolerância religiosa no país. Envie as respostas através do link e ao final, quando todos os alunos tiverem realizado a prova, eu enviarei para vocês o feedback, as respostas e a correção da prova.